Olha os números dele aí, ó. 230 jogos oficiais, 40 gols, ganhou uma Libertadores, 2 brasileiros, teve aí nas principais conquistas, né? Nas maiores conquistas do Flamengo nos últimos anos aí, né? As 2 Supercopas, a Recopa e 4 edições do Campeonato Carioca. Você pode falar bem disso e eu te pergunto. Ele já garantiu o lugar dele entre os ídolos do clube? Eu respeito demais a carreira do Diego, né? Assim, acompanho há muito tempo, desde aquele garotinho que começou lá no Santos, e que eu até enfrentei já no meu final de carreira. E depois eu dentro do futebol, né, trabalhando como gerente ou auxiliar técnico, e agora como comentarista, acompanho e vejo a evolução do profissional também, do cara que virou um líder, um baita de um atleta profissional, um cara que se cuida muito e que vai mudando até de posição. Hoje ele é um segundo volante, vamos dizer assim, às vezes vira até o primeiro volante nesse time. Com o Arão jogando, não, mas com o Gerson ele muitas vezes era primeiro volante. Então vai se reinventando, vai aproveitando a ciência que entrou no futebol, tudo que o futebol, a estrutura do futebol proporciona para um cara já com uma certa idade, ainda está num nível muito bom, muito bom. Eu acho que assim, são 10 títulos, né? São muitos títulos e títulos importantíssimos. Nós estamos falando de Libertadores, estamos falando de Brasileiro, títulos pesados. Tem 4 estaduais ali, que o Flamengo sobra no Rio de Janeiro, é claro, no Campeonato Estadual. Mas tem conquistas que ele é fundamental, como a da Libertadores, que eu e o Pascoal trabalhamos junto naquele jogo. Você lembra, Pascoal? Que ele entra no jogo. Lembro. Ele entra e acaba com as substituições, ele vira esse primeiro volante e por causa da saída de bola dele, ele acha lá o Gabigol na frente. Foi um lançamento dele. Erra lá o Pinola. Ô, Pinola. O Pinola erra lá no domínio, fica assustado. Mas o Diego foi fundamental. Muita gente fala do Gabigol, os 2 gols, sem dúvida, artilheiro, Entrou e tá fez ali. diferença. Mas ele entrou. Isso aí, Vana. Eu acho que ele também é uma peça importante, porque aceita ficar na reserva, não faz biquinho, ajuda, tá ali no banco incentivando, motivando, lidera mesmo quando não está jogando. Então eu considero ele um ídolo, sim, um ídolo do Flamengo, um ídolo. Tá assim com o nome dele marcado na história do clube, pelas conquistas e pela postura. Ele foi muito cobrado, ele foi criticado, a própria torcida chegou um momento que pegou no pé dele, tinha aquele movimento, já deu, sai, e ele quieto, trabalhando, se dedicando. Ele se reinventou, né, dentro do próprio Flamengo. Ivana, e ele fala mesmo da satisfação de estar no Flamengo. Ele mais ou menos como o Felipe Melo, que foi criado no Flamengo, mas se declara ao Palmeiras, né, com amor ao Palmeiras, que é o clube que ele quer encerrar. O Diego faz a mesma coisa no Flamengo. Então isso também cria esse ídolo. Eu acho que ele é ídolo, sim. Mas em que patamar, hein, professor? É isso que eu estava pensando aqui, que eu tenho um livro aqui, Os 10 Ídolos do Flamengo. Entre os 10 ele não entra, não. O Gabigol já é candidato. O Gabigol já pode entrar. Às vezes isso não é demérito do jogador, é a grandeza do clube, né? O Flamengo teve Zico, Domingos da Guia, Leônidas da Silva, Zizinho, sem parar para pensar. Então, você colocar entre 10, o cara tem que ser Dida, grandíssimo Dida, todos esses estão entre os 10, né? Se você fizer, e eu já fiz livro de centenário de clube aqui, e por causa do centenário a gente punha 100 nomes, sem dúvida o Diego tá. Eu acho que ele tá até se botar 50, de 20 para frente, ele já briga, já teve uma atuação importante, suficiente, títulos, momento importante da carreira, essa questão da transformação que o Zinho citou, né? Essa transformação no volante, eu acho que tudo isso é muito valoroso. Houve um momento antes do Flamengo montar esse time todo que tem, em que havia uma cobrança muito grande em cima do Diego, lembra? Que ele tinha que ser o salvador da pátria, né? O Flamengo ainda nem tinha esse time todo. E ele segurou a bronca ali,
de uma maneira, de um tempo em que a crítica era contra ele, mas o torcedor estava a favor. Ele fazia um papel de anteparo ali, meio aquela brincadeira que a gente fala, né? O jogador assessor de imprensa, que é aquele que dá a cara para bater depois de algumas derrotas. Então, ele tem o principal para um ídolo, ele já tem história no Flamengo. Apesar dessa origem no Santos, de outras passagens na carreira, ele tem uma história e uma identificação que já o coloca assim, entre ali dos 20 para trás, vai. Eu acho que aí ele já começa a brigar. É. O que não é pouco, hein? Né? O que não é pouco. Que não é pouco. Lembrando, Pascoal, que assim... William... Fala, Zinho, pode falar. Não, só um detalhe que eu também queria lembrar. O Diego, se vocês vão lembrar também, ele machuca, tem uma contusão seríssima na Libertadores. Seríssima. Isso. Quebra, faz uma cirurgia. Ninguém acreditava numa volta dele. Aí o belíssimo trabalho do Departamento Médico, Fisioterapia do Flamengo, liderado pelo Dr. Tanuri, e pela dedicação e empenho dele, ele volta na Libertadores ainda. Eu acho que são situações como essa também que mostra, né, o profissional, e isso vai criando essa afinidade, essa coisa do ídolo com a torcida, essa dedicação também, além do rendimento técnico e das conquistas, claro. Sem dúvida. Ô Pascoal, e aí, hein? Entre os 10, entre os 20, o que eu queria pontuar aqui é que o Diego, o professor falou desse jogador assessor de imprensa, né? E era o assessor de imprensa que ele ia lá, apaziguava e tal, era muito flat, como o outro, né? Ele acabou, mas ele acabou até num dado momento sendo um pouco de símbolo daquele Flamengo meio modo banana, né? Que nem falava o Mauro César Pereira. Modo banana, aquele Flamengo que não agredia... E de repente mudou essa história completamente, inclusive quando precisou ficar na reserva, não reclamou, ajudou, participou, foi fundamental e hoje é cada vez mais. Não está entre os 10, ô Pascoal? Você está com o professor nessa? Não raspa ali nos 10? Não, eu acho que entre os 10 não, mas eu acho que ele já tem números importantes para ser ídolo do Flamengo. Essa trajetória dita por você, né, na chegada dele em 2016 até agora... mostra claramente nesses 230 jogos que ele tem com a camisa do Flamengo que ele foi uma metamorfose, né? Ele era o jogador que foi contratado para ser o símbolo de um momento, ele foi o jogador que passou a ser o porta-voz de todos os problemas e a reclamação dos torcedores em cima dele porque o time não jogava e se cobrava dele o que o time deveria jogar. E ele lá segurou a bronca e eu acho que o Diego teve uma dignidade, um profissionalismo acima do normal. Foi realmente excelente o Diego para o Flamengo naquele momento e agora então ele é muito mais. Por quê? Porque toda hora que ele fica fora a gente fala, mas sem o Diego quem é que vai fazer aquele negócio ali? Agora não tem o Gerson e só o Diego para ser o segundo volante? Mas quem é que, se o Diego não jogar, quem é que joga? A gente começa a pensar isso porque ele é peça fundamental nesse esquema do Flamengo. O Flamengo tem um time, o time do Flamengo, o time titular do Flamengo que você consegue escalar, Diego, Isla, né? Aí você começa a definir, você vai parar no Diego Ribas no meio campo. Vai passar por ele, vai chegar no Diego Ribas, vai chegar do outro lado no Bruno Henrique. Porque esse time do Flamengo, que já tem conjunto, que já tem casca, que já sabe o que fazer dentro de campo, esse time ele é peça importantíssima e fundamental. Eu acho que ele está no hall de ídolos, como eu acho que o Zinho está no hall de ídolos do Flamengo. Mas o Zinho não está entre os 20 primeiros e nem acho que... é claro. Mas no livro dos 100... Você está no hall de ídolos do Flamengo. Você está no... Você está... Você está no hall dos ídolos. Eu vou fazer uma sacanagem aqui no programa. Então vai lá. Você tá ensaiando aí uma sacanagem aí no programa, hein? Diegozinho, Pascoal? Hoje, com história no Flamengo, hoje o Diego. Tá jogando, pô? O Zinho sabe do meu carinho por ele, mas hoje Diego, porque ele ganhou Libertadores e tal, eu acho que pesa muito nisso aí. Mas o Zinho é ídolo no Grêmio, o Zinho é ídolo no Grêmio, é ídolo no Palmeiras, é ídolo do Cruzeiro e é ídolo do Flamengo. O Zinho foi ídolo onde ele passou. Agora, eu não posso dizer o mesmo do Diego. O Diego não foi ídolo no Porto, foi? Foi ídolo no Werder Bremen,
Foi ídolo na Juventus, foi ídolo no Wolfsburg. No Atlético de Madrid, eu acho que ele teve uma passagem muito legal. Eu acho que lá ele deve ser reconhecido como jogador importante no Atlético de Madrid. E no Fenerbahçe, antes de chegar no Flamengo, eu acho que desses aí o Atlético de Madrid tem que ser colocado num rol diferente. Né? Agora, do Zinho já falei diferente. Nos times brasileiros onde o Zinho jogou, o Zinho é ídolo. Agora, eu acho que o Diego, pelos números que ele tem, 230 jogos, 40 gols e 32 assistências, eu acho que se você somar já são 72 gols e contribuições para gols em 230 jogos. Para um cara que joga de segundo volante e meio armador, eu acho que são números expressivos e ele deve ser respeitado. Hoje eu incluo o Diego como ídolo, mas não entre os 20 não. E eu tenho alguma dificuldade de colocar o Gabigol na frente do Imperador. Eu tenho alguma dificuldade. Eu acho que ele tá passando, mas eu confesso para você, tem hora que eu acho que sim, tem hora que eu acho que não. Agora, você colocou um ponto aí sobre Gerson, né? Não estou comparando o futebol do Diego com o do Gerson, Ivana, mas tinha uma pergunta muito boa aí no GC, daqui a pouco o pessoal vai jogar de novo. Se sem o Gerson, o Diego virou o termômetro dessa equipe, porque em cima do que o Pascoal falou, me parece isso, hein? Parece, porque com os colegas falando, eu me recordava que o Diego era o 12º jogador do Jorge Jesus, né? E no final, depois daquela recuperação, com a entrada ali no segundo, com a entrada no jogo da final, com essa assistência para o Gabigol, uma participação tão efetiva num jogo que foi decisivo, que ele mudou a cara do jogo, ele já pedia passagem, assim, muita passagem nesse time do Flamengo. Mesmo um time já no auge, né? Esse Flamengo que a gente fala do Jorge Jesus no auge. Ele pedia muita passagem já, o Diego. E ele se consolidou como titular e o Rogério concretizou isso, inclusive colocando o Arão para a zaga, conseguiu colocar uma fórmula ali para colocar o Diego como titular absoluto nessa equipe do Flamengo, né? E hoje a gente não consegue ver o Flamengo sem o Diego. Quando eu vi a escalação do time nesse fim de semana, que eu vi a volta do Diego, me deu um frio na espinha, assim, sabe? Porque era contra o Bahia. Aí eu falei, lascou o negócio de vez. Minha intuição estava certa, viu? Porque mesmo sem o Gerson, esse retorno do Diego, mesmo com essa zaga tão questionada, foi o diferencial, ainda sem Bruno Henrique na frente, foi o diferencial esse retorno do Diego. Realmente ele é um jogador hoje que ele dita o ritmo ali naquele meio-campo do Flamengo, que é uma coisa maravilhosa de se ver, uma bela saída de bola, sabe? Ele se tornou um volante espetacular. É curioso pensar que a saída do Gerson potencializou a idolatria do Diego, né? Ou pelo menos a importância do Diego. Não sei se então, professor, para você mesmo, porque eu ia fazer uma pergunta sobre isso. Eu anotei aqui algumas coisas que vocês falaram, tá? Algumas palavras e algumas frases. Então vocês se referiram ao